E aí, vamos começar? Boas-vindas a esta análise detalhada sobre um setor econômico que é literalmente fascinante. A gente está falando do mercado de leilões de veículos sinistrados, que movimenta bilhões de reais todos os anos aqui no Brasil. É um ecossistema gigantesco, super dinâmico e cheio de oportunidades financeiras reais, mas que, claro, exige bastante atenção e muito preparo. Nosso objetivo aqui é desconstruir exatamente como essa engrenagem funciona, nos apoiando puramente em dados e na matemática por trás de cada lance. Olha só a grande questão que atrai milhares de pessoas para esses pátios e plataformas virtuais todo santo dia. Arrematar um carro de leilão garante mesmo aquele desconto bruto gigante que todo mundo comenta? Ou, na verdade, a gente está olhando para um custo disfarçado? A linha que separa uma economia inteligente de um prejuízo amargo é muito fina, e é exatamente essa linha que a gente vai explorar agora. Para desvendar tudo isso, a nossa jornada aqui tem 5 passos super rápidos. Primeiro, o universo dos sinistrados. Depois, as categorias e seus riscos. A comparação das plataformas. A dura realidade da ilusão do desconto. E, para fechar, a decisão final. Vale a pena? Beleza, vamos mergulhar nisso. Seção 1. O universo dos sinistrados. Afinal, o que é um carro sinistrado? Antes de digitar qualquer lance, é fundamental entender o vocabulário básico desse mercado. Sendo bem direto, um carro sinistrado é exatamente o que essa definição aponta. É um veículo que carrega no histórico oficial algum evento adverso, sabe? Pode ser um acidente de trânsito registrado, um carro que foi roubado e depois recuperado, ou até mesmo uma perda total declarada por uma seguradora. O X da questão é que esse histórico é como uma faca de dois gumes. Pode representar uma chance de ouro para economizar ou uma armadilha financeira daquelas. Tudo depende do tipo exato de registro. Avançando direto para a seção 2, categorias e seus riscos, focando nos 4 tipos principais. Vamos ver como esse risco todo se divide na prática. Basicamente, existem 4 categorias principais nesse universo. Temos a perda total por acidente, o roubo recuperado, as colisões que causaram só danos parciais e, por fim, os eventos de força maior como alagamento ou incêndio. E o nível de risco muda absurdamente entre eles. Pensa bem, um carro recuperado de roubo pode estar com a estrutura intacta. Já um caso de alagamento pode esconder falhas elétricas severas, daquelas super difíceis de rastrear. E convenhamos, ninguém quer arrematar um submarino por engano, né? Agora, o que é realmente interessante nessa comparação analítica é o contraste entre os dois cenários mais comuns. De um lado, na perda total, o custo de conserto estimado pela seguradora passa de um certo limite, geralmente entre 75% e 100% do valor de mercado. Isso naturalmente joga o lance inicial lá para baixo, que é super tentador, mas o custo para arrumar costuma ser gigantesco. Do outro lado, nos danos parciais, as avarias não chegaram nessa porcentagem crítica. O lance inicial pode nem ser uma pichincha tão grande, mas o custo de reparo é bem mais tranquilo. A matemática é clara: se o custo de reparo na perda total for alto demais, ele destrói completamente aquela margem inicial de lucro. Chegamos à seção 3, comparando as plataformas. Onde comprar? Entendidos os riscos da carroceria, surge essa próxima variável. Por que escolher o lugar certo de teu nível de dor de cabeça? Analisando esses dados de forma imparcial, dá para notar que cada plataforma tem o seu posicionamento estratégico. A Cono Leilões, por exemplo, se destaca com mais de 47 mil lotes e incríveis 94% de satisfação verificada. E por quê? Porque os laudos deles são muito acessíveis e rolam um suporte bacana, o que é perfeito para quem está começando. Em contrapartida, a Copart já é outro universo. Os laudos são altamente técnicos, focados em danos estruturais profundos, ou seja, exige um conhecimento especialista altíssimo de quem está lendo. E tem o Freitas Leiloeiro, que atua com parâmetros mais gerais do setor. Resumo da ópera: o segredo é alinhar o nível de experiência com o ambiente de compra. E aqui a gente chega no ponto de virada da análise. Seção 4. A ilusão do desconto. Expectativa versus realidade. É hora de derrubar o grande mito desse mercado. Olha só esses números. De 3,7% a 29,6%. Essa é a dura realidade do que a gente chama de desconto real. Levantamentos práticos mostram que, dependendo da plataforma e do tipo de sinistro, a verdadeira economia líquida não é de 50% ou 60% como muita gente jura por aí. Ela flutua bem nessa janela, entre pouco mais de 3% e quase 30%. Aquela tração inicial encolhe drasticamente quando a matemática sai do papel promocional e encontra a realidade do orçamento.
Isso ilustra brilhantemente o motivo dessa margem encolher tanto. A fórmula do custo total é implacável. O investimento não termina quando o martelo bate, ele só começa ali. Passo 1. Soma-se o valor do lance com a taxa administrativa obrigatória do leiloeiro. Passo 2. Entra a facada do custo estimado de reparo. E o passo 3. Toda a burocracia de transferência e documentação. Aquele desconto real de 3 a 29% é pura e simplesmente o que sobrevive no bolso no final dessa conta toda. Portanto, antecipar o custo daquele passo 2 é essencial. Mas como fazer isso de forma prática e sem ser dono de uma oficina? É só seguir as melhores práticas registradas no mercado. A primeira grande recomendação é agendar uma visita presencial ao pátio, acompanhado de um mecânico de mega confiança. É o famoso olho no olho. A segunda é pegar todas as fotos e informações do laudo técnico e usar isso ativamente para pedir orçamentos preliminares no mercado de peças. É como montar um quebra-cabeça antes da compra. Não dá para contar com a sorte, tem que estimar tudo isso antes de formalizar qualquer interesse. Reta final da nossa jornada. Seção 5, decisão. Vale a pena? Com panorama de danos, plataformas e cálculos na mesa, vamos definir os critérios objetivos agora. Tem uma realidade financeira inegável que dita as regras do jogo, a viabilidade de pagar pelo carro. Os bancos e instituições financeiras tradicionais costumam colocar restrições severas de crédito para veículos com sinistro no documento, ainda mais se for perda total. Sabe o que isso significa na prática? Que quem entra nesse jogo precisa de um preparo financeiro diferente. É quase sempre indispensável usar recursos totalmente próprios, ter o dinheiro na mão mesmo ou apelar para linhas de crédito pessoal, que a gente sabe que tem juros bem diferentes de um financiamento veicular comum. O que nos direciona exatamente para esta reflexão final e provocativa? Depois de pesar a falta de financiamento fácil, a necessidade de escolher a plataforma certa, as contas da oficina e, claro, descobrir que o desconto bruto não passa de uma ilusão contábil, a análise se resume a um único ponto. O desconto real daquele carro específico, daquele exato lote, realmente justifica a absorção de todo o risco e esforço embutidos? O ecossistema de leilões recompensa muito bem o conhecimento baseado em evidências, mas não costuma perdoar quem compra só pelo impulso. Fica aí o convite para continuar observando os dados e dominando a matemática incrível desse mercado. Até a próxima análise.